Oi pessoal, vamos falar de um tema hoje que vai ser bem interessante. A maioria das pessoas gosta, vai ter um monte de curiosidade. Vamos falar de absorvente feminino interno, vamos falar de genocídio, vamos falar de submarino, vamos falar de avião, vamos falar de armas químicas, vamos falar da Primeira Guerra Mundial, beleza? Que inaugura o século XX. O século XX ele é entendido hoje pelos historiadores como sendo o século das guerras. E até que ocorra a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra era só a Grande Guerra. Então para pensar, ela durou 4 anos, ela envolveu todos os continentes. E ela está sempre assim sendo desmerecida, vamos dizer, em relação à Segunda Guerra Mundial, só que quando se fala em números, você até entende isso. Porque a Primeira Guerra Mundial, que é o nosso tema, o conflito que vai de 1914 a 1918, ela dura 4 anos. E ela vai matar uma média aí de mais ou menos uns 10 milhões de soldados, enquanto a Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de soldados. Acontece que foi a primeira vez que a humanidade estava encarando isso. E outra, na Primeira Guerra Mundial, você tem um tipo de guerra bastante excruciante para os soldados, bastante desgastante, que é a guerra de trincheiras. Os homens entrincheirados em buracos, enlamaçados, onde não se sabia o que era lama, o que era fezes, o que era resto de cadáver, o que era rato, e ficavam lá durante semanas. Então isso vai causar uma série aí de distúrbios psicológicos. Essa guerra, como todas as guerras, você não tem uma causa isolada. No caso da Primeira Guerra Mundial, é descarado que você tem 3 causas principais. A começar por um fenômeno do século XIX, o imperialismo. Depois do imperialismo, veremos a paz armada e, por fim, os nacionalismos. Esses três eventos, eles vão se conjugar e vão gerar, então, essa grande guerra. Vamos começar entendendo o tal do imperialismo. O imperialismo é como se fosse uma próxima fase do capitalismo comercial. É quando ele chega no seu auge, com a formação de grandes empresas monopolistas. E essas empresas, elas vão gerar rivalidades entre nações. Acontece que a gente está no século XIX, começando o século XX, e você tem ali a disputa, por áreas coloniais, em especial na África e na Ásia. Por que áreas coloniais em plena cara do século XX? Os países não industrializados ou pouco industrializados da África e da Ásia eram excelentes fornecedores de matéria-prima barata, mão de obra barata e, ao mesmo tempo, por que não, era um local de investimento de recursos de várias empresas que estavam ali com muita grana para investir, e no próprio país já nem tinha tantos setores. Então era interessante investir nesses outros países, e eles usavam o viés de estavam levando a civilização, do homem branco. Tem várias teorias aí que vão fomentar essa ideia, tipo o darwinismo social, a ideia de que os mais evoluídos estão fazendo o papel deles, e que os que não evoluíram no sentido industrial, vão ter que seguir essa trilha aí da tal da civilização. Só que na prática o que acontece? Eles estão ali cada vez mais querendo monopolizar. Então a palavra aqui é monopólio. O imperialismo é o capitalismo monopolista. Eles querem monopolizar áreas de mercado. E essa disputa vai fazer com que eles acabem se confrontando, Países que estão de olho na mesma área, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha, que estavam ali visando a indústria naval, vão acabar se confrontando como inimigas. No começo do século XX, a concorrência econômica, ela era entendida, ela era misturada como sendo uma afronta patriótica.
Esse imperialismo, essa disputa econômica, monopolista por mercados, mão de obra e áreas de influência, ela vai nos levar para a segunda fase, que é a paz armada. Porque ao mesmo tempo que eles estão investindo pesado na indústria deles, eles também estão investindo na defesa. Em pleno momento de paz, sem nada assim descarado de alguém estar em conflito com alguém, eles vão fazer um investimento maciço na indústria bélica. Só para vocês terem uma ideia, a empresa Krupp, alemã, em 1912, ela empregou mais de 70 mil homens na fabricação de 50 mil projéteis bélicos. Enquanto a Inglaterra, eles não estão em guerra, eles são legais, eles são amigos, inclusive eles eram família, tá? Detalhe, já vou contar essa história aí para vocês. Enquanto a Inglaterra, ela estava empregando 20 mil homens só na fabricação de canhões. Daí você fala, ué, mas por que tanto gasto, né? Por que o Estado está investindo tanto numa indústria que não parece ser tão necessária, tão urgente, se os conflitos, né, aí não estão declarados? Por isso que é a paz armada, é todo mundo se armando até os dentes, mas sorrindo um para o outro. E essa paz armada, que eu falei, né, é uma briga de família, porque as grandes potências nessa época, elas eram governadas, por exemplo, né, a Alemanha pelo Kaiser Guilherme II, a Inglaterra pelo rei George V e a Rússia pelo czar Nicolau Romanov. Esses três aqui, gente, inclusive, eu sei, são muito parecidos. As esposas do rei da Inglaterra e do czar russo, e houve um momento em que elas confundiram os maridos, porque eles são primos, os três aqui são primos, e entendia-se que a Europa então estava resguardada, já que eles são todos descendentes da rainha Vitória, a rainha da Inglaterra. Só que não. Essa rivalidade, ela vinha desde lá de pequenos. Curiosidade familiar aqui. O Kaiser Guilherme II, ele acho que sofria bullying, né, pelos primos aí, o russo e o britânico. Primeiro que ele tinha uma deformidade na mão, e isso já deixava ele bastante incomodado, né, bastante assim, sempre apreensivo com isso, e ele estava sempre sendo diminuído, né, em relação aos seus primos, porque você veja, né, a Alemanha é uma nação recém-nascida no começo do século XX. A unificação dela vai acontecer em 1871, enquanto a Inglaterra, o Império Britânico, era o maior império colonial que existia. A Rússia tinha lá mais de 40 etnias governadas pelo czar. E o que é a Alemanha nessa história, né? A Alemanha chegou atrasada inclusive ali na competição pelas colônias. Então, apesar de serem família, eles têm ali os seus interesses bem, né, diferentes. Vai gerar aí a formação de blocos que vão colocar esses primos em lados contrários. A paz armada, ela vai fazer com que se origine dois blocos beligerantes, dois blocos que vão se confrontar na Primeira Guerra Mundial. O primeiro bloco, formado muito tempo antes de começar a guerra começa em 1914, só que em 1882, então você veja aí, 3 décadas basicamente antes de começar o conflito, já estava estabelecido, né? Quem que eram os países que iam lutar um com o outro, então um pelo outro, né? Desculpa. Quando você vai para o conflito, você tem que saber, né? Quem que tá comigo, quem que não tá comigo. Tem que saber quem que vai estar na tua retaguarda. Então, inicialmente, o primeiro bloco era a Tríplice Aliança, eram para ser, né, 3 países, isso depois vai aumentar e vai ter um aí que vai virar casaca no meio, que vai ser a Itália. Então, a Tríplice Aliança era Itália, Império Alemão, nesse momento estamos falando da Alemanha como segundo Reich, e, por fim, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era uma monarquia dual que formou-se aí em 1862. Você tem, né, 3 países novinhos em relação aos outros, porque tanto Itália quanto a Alemanha foram unificados no século XIX, e o Império Austro-Húngaro é um império recém-nascido, já que houve essa conjunção aí das coroas. A outra parte, a Tríplice Entente, ela vai se formar em 1907.
tem uma disparidade de historiadores 1904, 1907, que seja, para pensar, 7 anos antes da guerra. Os outros lá que tinham mais interesses, que estavam mais assim na gana, né, econômica, já se anteciparam nisso muito antes. Fez a junção aqui do que é a paz armada, o investimento maciço na indústria bélica e a formação de blocos militares? A Tríplice Entente, ela vai ser formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então, a Inglaterra, no caso, o Império Britânico, o Império Colonial, a França, que já era uma república, já passou aí por 3 revoluções francesas até estabelecer a república, e o Império Russo. E a ideia é, né, mexeu com um, mexeu com todos. A ideia é você estar preservado e garantido. Se acontecer alguma coisa com um dos seus aliados, você vai se movimentar, mas lógico, né, eles vão se movimentar também a favor dos seus interesses. Bom, e o último ingrediente aí desse barril de pólvora, que é justamente da onde vai sair o estopim, tá? Tá tudo sendo preparado, a Europa ela tá pronta para explodir, vão ser os movimentos nacionalistas. Também vou listar para vocês aí três que são os principais. O primeiro deles, como eu comentei aqui, né? A Alemanha sendo recém-formada no século XIX, final do século XIX, vai ser o pan-germanismo. Pan, prefixo pan, de todos juntos, vai ser a ideia já iniciada lá por Bismarck no processo de unificação da Confederação Germânica, que era uma colcha de retalho assim de 38 partes, a ideia de todos os países, né, todos os locais de língua germânica juntos, de restaurar aquela antiga, né, ideia de força dos germânicos que derrubaram o Império Romano, que eles são superiores, enfim, essa super exaltação da cultura deles, da origem deles, era inicialmente a ideia de criar um vínculo, de ter um senso comum ali para poder formar uma nação. Só que depois de formada continua com a ideia de que eles têm que estar juntos, inclusive contra seus inimigos, para defender a sua pátria. E defender a sua pátria significa o quê? Defender a sua economia. Percebe a mistura? Você começa a misturar aqui ideais nacionais com ideais econômicos. Além do pan-germanismo, avesso a isso, contrário a isso, querendo deter inclusive isso por ódio, por revanche, temos o revanchismo francês. Por que revanchismo francês? A França, ela, 50 anos antes da guerra, estava em confronto, menos de 50 anos, ela estava em confronto aí com a Alemanha, antes mesmo da Alemanha se unificar. A unificação da Alemanha, ela foi acelerada, o catalisador foi justamente o confronto com os franceses, que foram os próprios franceses que procuraram, tá? Foi o Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que se enfiou numa guerra aí contra a Prússia. Então ocorre a Guerra Franco-Prussiana, aonde ele vai ser derrotado. Ele não é igual o tio dele. E o que aconteceu? Nessa Guerra Franco-Prussiana, que acontece em 1870, 1871, os franceses, eles foram humilhados. E humilhados assim, todo país que perde uma guerra, normal, tem que aceitar as reivindicações, as imposições do país vencedor. E normalmente as coisas que se impõem é limitação do exército. A Alemanha vai exigir, a Alemanha então recém-formada, exige que o exército alemão seja reduzido a 30 mil homens, tipo, não dá nem pro cheiro. Você perde ali territórios, e é aqui que o bicho pega, porque a França teve que entregar para a Alemanha um território que era essencial aí para sua indústria, né? Eu estou na segunda revolução industrial no século XIX, que era o território da Alsácia-Lorena, que é justamente o foco desse revanchismo, eles quererem reaver esse território tão essencial para eles, que tem população francesa, e por último, pagar indenizações. Então, uma guerra ela já é pesada por si só, perder então pior. Só que a revanche dos franceses está inclusive porque os alemães comemoraram, tipo, sapatearam na cara dos derrotados, porque eles comemoraram a sua vitória num lugar que é símbolo, né, da França até os dias de hoje, que foi o Palácio de Versalhes. Então, os franceses assinaram lá o Tratado de Frankfurt, aceitando todas as imposições, e ainda tiveram que aceitar essa celebração da vitória do seu arqui-inimigo dentro da própria casa.
Então os franceses começam a alimentar esse ódio. As criancinhas, elas eram ensinadas desde pequenininha. Um dia eu vou matar alemão porque alemão não presta. Então quando estoura a Primeira Guerra Mundial, você tem, né, esse nacionalismo muito latente nas pessoas, porque houve essa alimentação do ódio em relação aí aos alemães. Então tem uma certa justificativa de guerra muito maior só do que a questão econômica, que é a base dessa guerra. E além do pan-germanismo e do revanchismo francês, você tem um terceiro movimento nacionalista que eu vou destacar aí. Então, como eu falei, o nacionalismo ele era algo muito forte no começo do século XX em todos os lugares, consequência justamente das guerras napoleônicas, mas tem um que é da onde vai sair o gatilho da guerra, que vai ser o pan-eslavismo. O pan-eslavismo era um movimento, ele era liderado pela Sérvia. A Sérvia, gente, um país ali dos Balcãs, queria juntar todos os países de origem eslava e formar uma grande nação eslava, que tinha inclusive nome e que vai existir durante um bom tempo, que é a Iugoslávia. A junção desses países era necessária não só para preservação e exaltação da cultura eslava, mas para tirar eles o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, a Sérvia, na Idade Média, ela foi a Grande Sérvia e ela liderava aí essa ideia, né, de que eles confrontassem o poderoso Império Austro-Húngaro. Então, percebeu aqui as oposições? Que você tem a Sérvia brigando contra o Império Austro-Húngaro, que é um país de língua germânica, que consequentemente vai estar ligado à Alemanha, que por sua vez tem rixa com a França, tem treta com a França e também por economia, por estar se envolvendo em negócios que a Inglaterra já dominava, tem treta lá com a Inglaterra. Eles falam, mas está faltando alguém na história, está faltando a Rússia, certo? A Sérvia, de origem eslava, contava com o apoio, contava com a solidariedade, tudo caso pensado, né, do Império Russo, que tinha ali intenções de se sobrepor ao domínio austro-húngaro na região dos Balcãs. Então tá ali incentivando mesmo esse movimento nacionalista. Então a Sérvia tá ligada à Rússia, que por sua vez tá ligada aqui à Inglaterra. E a Itália, no meio dessa história, é uma nação, como eu falei para vocês, recém-nascida, também vai se formar aí no final do século XIX, estava dividida, bastante dividida, a população, inclusive, né, não concordou 100% em 1882, quando formou-se aí essa Tríplice Aliança, porque na Tríplice Aliança tem o Império Austro-Húngaro. E a Áustria, ela no Congresso de Viena, lá de 1815, ela pegou territórios da Itália, ficou, né, como ressarcimento das guerras napoleônicas, e depois da unificação ainda, né, permaneceu com algumas províncias que vão ser chamadas províncias irredentas. Só que, por sua vez, temos ali uma inimizade muito recente da Itália, que eram os franceses. Então, dos dois lados você tem ali persona non grata e, inicialmente, eles acham que a França, por ser uma rivalidade mais atual, seria o problema. Mas quando a guerra começa, a própria população vai falar não, né? Não vai rolar lutar do lado dos austríacos, não concordamos e vão lá, viram casaca e vão acabar adentrando o bloco da Tríplice Entente. Mas para começar essa guerra, temos que falar do estopim, aquilo que acendeu esse barril de pólvora que está todo pronto. Vamos ver o que foi. Bom, o estopim da guerra vai acontecer no dia 28 de junho de 1914, num atentado na capital da Bósnia, a cidade de Sarajevo. O herdeiro do trono austro-húngaro, um cara chamado Francisco Ferdinando, que vai herdar o trono do tio, que governou por mais de 60 anos, um cara que era mega, mas mega autoritário, em especial com as regiões dominadas, o Francisco José. O tal do herdeiro, ele, enfim, tem aspirações de mudar um pouco dessa política do tio, que muito ele não concordava. O tio, ele exauria as regiões dominadas.
O tio, ele era extremamente rígido e ele, no caso, promovia ali com as suas tropas enforcamentos coletivos em lugares que tivessem aí sedições contra o domínio austro-húngaro. Não permitia que nas escolas a cultura eslava fosse ensinada. Então isso fomenta, isso fortalece ali os movimentos nacionalistas, que é óbvio que esse império, né, tinha conhecimento. Para provar as suas boas intenções de ser um reformista, de alterar um pouco desse quadro de dominação aí que marcou as 6 décadas do Francisco José, o Francisco Ferdinando, ele programa então uma viagem, né, para visualizar, para presenciar aí como que tá esses domínios coloniais e domínios imperiais aí da Áustria-Hungria. E o primeiro lugar vai ser justamente um local muito recentemente, naquele momento, inserido no Império Austro-Húngaro, que é a Bósnia. Bom, acontece que a Bósnia está do ladinho ali da Sérvia. E dentro da Sérvia, justamente por causa do pan-eslavismo, formou-se um movimento ultranacionalista, radical mesmo, o que a gente chama hoje terrorista, que é o movimento da Mão Negra. Esse movimento da Mão Negra vai aproveitar a visita do herdeiro do trono, porque ia até Viena sem chance, mas o cara tá vindo aqui para os Balcãs, então essa chance não pode ser perdida, para matar o Francisco Ferdinando. A ideia era justamente, né, gerar ali um confronto direto com o seu dominador e contar com a ajuda de todos os eslavos. E no dia 28 de junho, então, os integrantes da Mão Negra vão programar um atentado para tirar a vida do Francisco Ferdinando, que vai falhar na primeira tentativa. Eles jogaram uma granada no carro do Francisco Ferdinando, que estava acompanhado pela sua esposa, a Sophie, grávida. Ele só deixou ela aí, ele sempre deixava ela em segundo plano, porque ela não era de origem nobre, e a corte vienense, ela não poupava, né, a princesa ali de comentários sobre a origem dela, ser mais simples e tal. Então, para preservá-la, ele deixava ela fora dos holofotes. E a mulher tava ali, né, com mais um filho dele na barriga, feliz da vida, o cara já passado os seus 50 anos de idade, demonstrando a sua intenção pacífica. Só que foi muito tempo de dominação ali na região dos Balcãs e não estavam sabendo, não estavam tão assim, né, ligados nessa segurança, que deram margem para essa organização terrorista cometer o atentado. Que, como eu disse, a primeira tentativa falhou. Um dos terroristas jogou uma granada no carro do Francisco Ferdinando, só que logicamente o motorista é um cara treinado, o cara que está levando o herdeiro acelera e a granada vai explodir na multidão que estava lá para ver, né, esse cara austríaco, o caos. Só que ele resolve continuar com os seus eventos públicos, né, que ele não ia se abalar por aquilo. Resultado, parece que o destino quis, né, que as coisas acontecessem daquela maneira, porque ele vai acabar, né, voltando lá pro seu desfile em carro aberto e vai entrar justamente na rua aonde os terroristas, depois do fracasso da primeira tentativa de atentado, estavam reunidos. E dentre os terroristas, você tem um rapaz de 19 anos de idade, que não tem muito tempo de vida, ele acha, porque ele vai viver até o final da guerra, vai morrer não por causa da guerra, vai morrer por causa de tuberculose. Um cara que tem um ódio particular em relação aos austro-húngaros, porque ele viu os seus irmãos morrerem de fome, em função ali dos confiscos de colheitas que o tio desse imperador, que vai estar na frente dele, né, promoveu. Ele não tem dúvidas. Ele vai lá, saca sua pistola e atira contra o carro que estava com a capota baixada. Só que a primeira que vê esse terrorista chegando, esse assassino chegando, é a Sophie. E ela se joga na frente do seu marido. E ela toma um tiro bem na barriga. Morre na hora. E o segundo tiro, o cara, né, a polícia ali da Bósnia foi tão lerda que o cara conseguiu dar um segundo tiro e atingiu ali o pescoço do Francisco Ferdinando e já era. Quando ele mata o herdeiro do trono austro-húngaro, o que vai acontecer? Você tem um atentado cometido pela Sérvia contra a Áustria-Hungria. Só que já existem, né, blocos, como eu falei, blocos militares formados antes desse eventozinho acontecer.
Então foi só o catalisador. Não é que todos os países ficaram, nossa, ultrajados, temos que demonstrar solidariedade. Não, porque tem interesses conflitantes aqui e vamos usar esse evento para poder resolver aí as suas pendengas imperialistas. Então a Áustria-Hungria vai fazer uma série de exigências para a Sérvia, bastante pesadas. A Sérvia ela vai ser punida em nome, né, de uma organização ali terrorista que era a Mão Negra, não conseguindo cumprir, beleza, vai ter que encarar a guerra da Áustria. Só que a Sérvia tem uma aliada que estava ali, né, fomentando essa ideia nacionalista, que era a Rússia. E ao mesmo tempo, a Áustria-Hungria tem a sua aliada, que é o Império Alemão. A Rússia não está sozinha, lembra quem que eram seus aliados a Tríplice Entente? Inglaterra e França. Bom, e a Itália, inicialmente parece que vai entrar do lado dos seus parceiros aqui, só que como eu disse, depois vai mudar de lado. Tá feito o cenário da guerra. A guerra, por sua vez, ela vai ter 3 fases, 3 momentos distintos da organização desse conflito aí que vai durar 4 aninhos. Uma curiosidade, no dia 1º de agosto de 1914, vai ser o dia que o czar Nicolau Romanov, ou Nicolau II, vai declarar guerra contra a Alemanha. Ele já tinha mandado um telegrama para o primo dele, o Kaiser Guilherme II, pedindo, né, implorando quase para ele conter os seus aliados, evitando assim uma grande calamidade na Europa. Do tipo assim, né, vamos lembrar que a gente é família, vamos deixar para lá os interesses, né, econômicos e vamos tentar resguardar um pouco aí da sanidade. O primo dele não estava nem um pouco disposto a isso. E no dia 1º de agosto, então, ele vai fazer a declaração oficial de guerra contra a Alemanha, contra um membro da sua própria família. E ele vai repetir no Palácio de Inverno, lá na Galeria de São Jorge, as mesmas palavras que o czar Alexandre I proferiu para as tropas quando estava em guerra lá com Napoleão. É lindo o discurso. Vou ler para vocês. Oficiais de minha guarda aqui presentes, eu saúdo em vós todo o meu exército e o abençoo. Solenemente juro que não aceitarei a paz enquanto houver um único inimigo em solo da pátria. Só que não, né? Porque em 1917 ele vai ser derrubado por uma revolução socialista, a Revolução Russa. Mas é bacana, né, de ver essas tradições aí monárquicas de gerações. Muito lindo, né? Bom, as fases da guerra. A primeira fase da guerra vai ser a fase de movimento, a fase de declarações de guerra, a fase de mobilização dos exércitos, transporte, né, para as frentes de combate aí. A segunda fase, a mais, como eu já falei para vocês, né, a mais tensa, que vai mais marcar aí os soldados, vai ser a fase das trincheiras. E a última fase é quando efetivamente ela se torna mundial, que vai acontecer com a entrada dos Estados Unidos e também do Brasil, quando todos os continentes vão estar envolvidos. Na primeira fase, a fase de movimentos, quando você tem aí a convocação dos homens, o transporte de tropas, a Inglaterra, por exemplo, que eu comentei, né, que era o maior império colonial do mundo, eles vão convocar tropas, lógico, das suas colônias. Por exemplo, você vai ter aí 1,5 milhão de indianos lutando, mais de 300 mil australianos, mais de 100 mil sul-africanos, e vai estar trazendo essa galera aí para combater. Ao mesmo tempo, né, do outro lado, os alemães que estavam apostando alto nessa guerra, apostaram alto e vão pagar caro, porque a gente já sabe, né, que eles vão perder. O Kaiser Guilherme II, um dado interessante aqui, ele tinha uma arrecadação anual, a receita, né, do Império Alemão, de 8 bilhões de marcos ouro. E ele vai gastar nessa guerra mais de 900. Então, assim, foi muito, muito caro essa guerra. Não é à toa que no final da guerra, justamente para não arcar com as consequências, esse Kaiser ele vai abdicar e vai lá para a Holanda. Vai deixar aí que os militares, né, decidam o que fazer, então, com essa vergonha que eles vão passar no final da guerra. A Alemanha, além de estar apostando alto, ela começou jogando sujo. Jogando sujo pelo seguinte,
quando as declarações de guerra começam a ser oficiais de um país para o outro, tem alguns países que vão ser neutros e tem que se respeitar essa neutralidade. Dentre os países neutros estava a Bélgica. Só que a Bélgica era um território fundamental para um plano militar alemão que já estava arquitetado desde 1891, que leva o nome do general que pensou, né, nessa ideia, que é o plano Schiffling. Nem sei se eu falo certo aí porque eu não falo alemão. Então a ideia dos alemães é o seguinte: eles tinham consciência do tanto que eles tinham humilhado os franceses em 1871, prevendo que num belo dia ocorresse novamente esse confronto entre esses dois países que são fronteiriços. A ideia, para deixar a guerra mais curta, não seria, né, esperar um confronto direto e vencer os franceses, né, na sua fronteira ali. Seria cercar os franceses. Lógico, ter uma guarnição na fronteira contra a França, mas atacar os franceses pela fronteira com a Bélgica. Então, dar uma voltinha e pegar eles por trás. Só que para isso, eles precisavam contar, né, com uma neutralidade compreensiva por parte do rei da Bélgica, que era Alberto I. O Kaiser Guilherme II mandou um telegrama para ele dizendo que tinha informações fidedignas de intenções beligerantes da França contra a Alemanha, passando pela Bélgica. A Alemanha, gente, não tinha declarado guerra oficialmente contra a França ainda, quando essa comunicação com a Bélgica acontece. E 5 horas antes deles declararem guerra oficial contra a França, eles já estavam atacando territórios ali de fronteira entre os países. O plano Schiffling, ele consistia nesse ataque surpresa que necessitava que o Alberto I da Bélgica permitisse. E ele fala, não vai vir nem francês daqui para lá, nem alemão daqui para cá. Ninguém vai passar. E ele toma uma atitude muito corajosa que vai ser reconhecida, em especial pela Inglaterra, que estava disposta aí a preservar essa neutralidade da Bélgica. Ele vai mandar explodir todas as suas pontes e os seus túneis, porque ele só contava com 6 divisões, enquanto a Alemanha lá passava das suas 40 divisões. E ele resiste. A ideia do plano Schiffling era que em 40 dias a França estaria tomada. Mal sabe ela que ela vai ter que encarar 1299 dias. Tudo por quê, né? Porque os belgas resistiram. Então essa resistência belga deu tempo tanto para os franceses se organizarem para poder defender aquela fronteira da França com a Bélgica, quanto para vir os reforços da Inglaterra. O Kaiser já começou se dando mal aí, a guerra nem mal iniciou e ele já levou esse golpe aí do rei Alberto I. Ainda nessa fase de movimento, e em todas as fases, uma coisa bem importante que vai ser usada na Primeira Guerra Mundial vão ser as propagandas, que aliás eram lindas nessa época, desenhos coloridos, bastante chamativos, alguns, né, bastante assim, inquisitivos para as pessoas. Por exemplo, né, todo mundo tem na cabeça aí o famoso cartaz do tio Sam apontando assim para você e falando, né, eu preciso de você, eu quero você. Na verdade, essa estratégia publicitária foi um plágio porque começou com a Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira a utilizar esse tipo de estratégia para poder conseguir homens, porque o alistamento ele era voluntário. Além de convocar homens para poder defender a pátria, vamos lembrar que o nacionalismo aqui é algo muito caro, é algo muito forte entre as nações. Também vão ter muitas propagandas de racionamento de alimentos e propagandas em relação assim, estamos vencendo, vamos continuar fazendo o esforço, denegrindo o inimigo, né? Mostrando o quanto que ele é cruel, o quanto que vale ali todo o esforço de guerra que o país está fazendo. Fora as propagandas, o que vai marcar também essa fase aí de movimento vai ser que os soldados eles vão estar se enterrando vivo. Vão estar se enterrando vivo porque a gente vai entrar aí na segunda fase, que é a fase das trincheiras. As trincheiras, no começo da guerra, elas eram basicamente buracos na terra. Os caras eles ficavam aí com o pé na lama, né, encostados na terra,
E a ideia era resguardar, a guerra ela era mais defensiva do que ofensiva. Então os avanços, eles eram pequenininhos, né? Então as vitórias elas eram ínfimas, mas o número de mortes era gigantesco. Então era uma estratégia bastante suicida, porque quando os exércitos eles iam avançando, né, bem pouquinho, os ataques eles eram feitos do tipo assim, sai do buraco e vai correndo aí que nem um alucinado, que nem um Matrix desviando das balas e tenta tomar a trincheira inimiga. Inicialmente, a terra de ninguém, que é esse espaço entre as duas trincheiras no primeiro ano da guerra, não tinha nada que preservasse a sua posição defensiva. Depois é que eles vão colocando aqueles emaranhados de arame farpado e ouriços de aço e minas e tal, né? Mas inicialmente não. E a própria trincheira ela vai evoluindo com a guerra. Então, vários exércitos eles vão fazendo trincheiras bastante com bastante estrutura. Por exemplo, da Alemanha, você tinha ali tipo um calçamento, só que era de madeira, né? Para eles não ficarem com o pé dentro da lama, dentro da água, que vai causar o famoso pé de trincheira, de ficar ali com o pé úmido dentro da bota, que daí dificulta a circulação nas extremidades e gera, né, inclusive amputação do pé, da perna, porque essa falta de circulação vai apodrecendo. O cara tem uma parte do corpo apodrecendo, ainda grudada nele. Você vai ter uma área de descanso para os soldados, você vai ter depois sacos de areia para conter, né, os estilhaços de granada, de morteiro. E assim, só que isso foi uma adaptação, né? Foi ao longo da guerra que as evoluções foram acontecendo. Aliás, evoluções. Toda guerra, ela gera essa necessidade, né, de evoluir, de reinventar. Então toda guerra vai deixar uma série de legados aí de invenções, inicialmente feitas para a guerra, mas muitas delas, em especial da Primeira Guerra, que é o nosso tema aqui, que vão ficar úteis até os dias de hoje. Uma dessas inovações úteis até os dias de hoje vão ser as máscaras de gás, que vão ser fabricadas pelos britânicos em 1916 para poder se defenderem aí dos ataques dos alemães. Aí eu estou provando justamente uma máscara de gás alemã, que vocês podem perceber que ela vai vedar toda a cabeça, né, os olhos, a boca, porque os alemães, eles atacaram pela primeira vez em Ypres com o gás mostarda, que causa irritação das mucosas aí e também queimaduras na pele. E depois eles vão inaugurar uma outra arma mais letal do que o gás mostarda, que foi o gás cloro. Que daí o gás cloro ele não vai causar só essa queimadura na pele, dependendo do tempo de exposição, ou a cegueira, né, temporária e permanente. Ele é muito mais letal, porque ele irrita as vias aéreas e o soldado ele acaba morrendo aí, afogado fora d'água. Essas armas químicas, elas estavam proibidas pela Conferência de Haia de 1899 e 1907, e mesmo assim foram utilizadas. Os soldados, além de terem que lidar com essas novidades, inclusive antes de serem feitas as máscaras de gás, surgiu um boato aí que se você urinasse num tecido e colocasse na boca e no nariz, aquilo te protegia, só que na verdade não, né? Outro grande prejuízo para os soldados que foram para a Primeira Guerra Mundial vão ser justamente os ferimentos, né, que vão gerar aí deficiências, aonde eles vão ter que encarar o preconceito ou não vão conseguir exercer as suas antigas atividades profissionais e talvez, né, nem só isso pesasse. A grande maioria dos soldados não voltou com alguma coisa física marcando, né, a sua estadia ali, a sua participação na guerra, mas as psicoses de guerra.